O discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, 19, na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, o primeiro após seu retorno à chefia do Estado brasileiro. Assim como na imprensa estrangeira, os veículos de comunicação do Brasil repercutiram em sua maioria, de forma positiva, a participação do petista na sede das Nações Unidas. Falando como estadista e tocando os pontos mais sensíveis do momento dramático enfrentado pelas nações de todo o planeta, Lula foi aplaudido 10 vezes, incluindo aí os gestos ocorridos em sua chegada ao púlpito e os de sua saída. No entanto, quem tem uma memória minimamente boa, vai se recordar que até pouco tempo atrás a coisa era bem diferente. Nos 4 anos em que esteve no poder, Jair Bolsonaro provocava calafrios de vergonha alheia quando a data da Assembleia Geral da ONU se aproximava. O radical de extrema-direita discursou nas 4 oportunidades, 3 delas presencialmente e uma de forma remota, por conta das restrições da pandemia da Covid-19, mas em todas elas empreendeu mesmo tom vexatório e cretino, pilhas de mentiras, bravatas, provocações e um tom colérico, que só aumentava ainda mais a sua rejeição na comunidade internacional, que o tratava nessas ocasiões como um pária. O ex-vereador Camilo Cristófaro, cassado ontem em razão de falas racistas proferidas em maio do ano passado, disse que estava sendo executado. A declaração ocorreu enquanto o político fazia a sua defesa na Câmara Municipal de São Paulo. Na alegação, o político afirmou que nunca foi chamado de racista nos locais em que frequenta na cidade de São Paulo. Apesar das alegações, ele teve o mandato cassado por 47 votos a favor, 5 abstenções e nenhum contra. Quem assumirá a vaga é o Dr. Adriano Santos. Durante a declaração houve gritos de outras pessoas que acompanharam a sessão. Em sua fala, Cristófaro afirmou que conhece Milton Leite, atual presidente da Casa, há 20 anos, e que todos os vereadores antigos chamavam Leite de negão enquanto ele se recusava a chamá-lo deste modo. O político ainda afirmou que não tem medo de ninguém, apenas de Deus, e não irá se calar. A defesa de Cristófaro afirmou que a fala dele não foi racista por não ter objetivo de ofender. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem compartilhado com aliados de longa data sua decisão de não querer que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro assuma o cargo de chefe do executivo de jeito nenhum. O ex-chefe do executivo avalia que a posição é muito desafiadora e que Michele estaria sujeita a perseguições. A informação foi divulgada pela colunista Bela Megali, do jornal O Globo. No final de junho, Bolsonaro mencionou à Folha de São Paulo a possibilidade da esposa se candidatar à presidência nas próximas eleições, porém destacou sua falta de experiência. Com a perspectiva de o ex-presidente, já inelegível, enfrentar a possibilidade de prisão, devido a inquéritos em que está envolvido, o PL está depositando suas fichas na ex-primeira-dama. Quando questionado sobre a possibilidade de Michele concorrer ao Palácio do Planalto, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, insiste em afirmar que ela tem espaço para concorrer ao que desejar. Dentro do partido, essa tendência tem se tornado cada vez mais evidente. Em encontro estadual do PL Mulher na última sexta-feira, 18, em São Paulo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro destilou ironia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e, em discurso, afirmou que queria essas joias para mim, em relação à investigação da Polícia Federal sobre tráfico de presentes recebidos pelo governo brasileiro durante o governo Jair Bolsonaro. Michele se colocou como vítima de perseguição dizendo que sempre paguei minhas contas direitinho, sempre tive medo de ir para o Serasa. Aí falaram que eu era laranja do Queiroz, porque a gente emprestou um dinheiro para ele, lembrou a ex-primeira-dama, sobre os cerca de R$90 mil em cheque depositados em sua conta pelo pivô do esquema de corrupção das rachadinhas. Aí falam, ô gente, cadê as joias? Eu queria mesmo essas joias para mim, emendou Michele, ressaltando que a coleção de joias não é meu estilo e dizendo que poderia leiloar para dar dinheiro às instituições. Perambulando pelo Brasil como presidenta do PL Mulher, Michele Bolsonaro voltou a causar desavença com os filhos de Jair Bolsonaro, que criticam a postura da ex-primeira-dama e desconfiam que ela pretende usar o pai como trampolim político. Segundo informações de Bela Megali, no jornal O Globo desta segunda-feira, 4,
As críticas partem principalmente de Carlos Bolsonaro, que nunca teve uma boa relação com a segunda madrasta. Ele é filho de Rogéria Nantes, primeira das 3 esposas do pai. O climão aumentou após o evento do PL Mulher em Brasília, no último sábado 2, quando a ex-primeira-dama roubou a cena e deixou o palco 5 minutos para Jair Bolsonaro falar. Além disso, Michele teria ofuscado a presença de Bia Kicis, uma das aliadas mais radicais do ex-presidente. As críticas também partem do PL, partido presidido por Valdemar da Costa Neto, que reclama dos reiterados pedidos de dinheiro da ex-primeira-dama, que estaria usando os eventos para uma gastança desenfreada. O terrorista bolsonarista Wellington Macedo, um dos 3 acusados de tentar explodir um caminhão-tanque com 60 mil litros de querosene no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, na véspera do Natal do ano passado, por meio da implantação de uma bomba com detonador remoto, tentou se cadastrar como jornalista independente na posse do presidente do Paraguai, Santiago Peña, onde também estava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O radical tem prisão decretada no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal e está foragido no país vizinho. 6 dias antes do evento, que ocorreu nesta terça-feira, 15, Macedo enviou mensagem ao cerimonial de Assunção para realizar o cadastramento destinado aos órgãos de imprensa que cobririam o evento. Político, se apresentando como profissional do El Pueblo Podcast. As autoridades brasileiras reconheceram sua identidade na lista e imediatamente informaram aos homólogos paraguaios de quem se tratava. O bolsonarista não recebeu autorização para entrar na posse. A Polícia Federal concordou em fechar um acordo de delação premiada com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e também envolvido no escândalo das joias árabes. Conforme apurado pelo blog de Andréa Sadi, do G1, a aprovação final do Ministério Público Federal ainda é necessária para determinar as condições sob as quais o acordo será oficializado. Vale ressaltar que a eficácia da delação premiada está condicionada à validação pelo Supremo Tribunal Federal. A PF estava em negociações para um acordo de delação premiada com Mauro Cid, que começou a cooperar com as autoridades em inquéritos recentes. As investigações relacionadas a Cid variam desde um esquema de comercialização ilícita de joias da presidência até manipulações em dados de vacinação contra a Covid-19. Em 28 de agosto, Cid passou mais de 10 horas depondo na sede da PF, em Brasília, no âmbito da investigação que apura a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça pelo hacker Walter Delgatti Neto, para desacreditar o sistema judiciário brasileiro. Naquela altura, o acordo já vinha sendo negociado.